Na tarde do último sábado, Iraci Bezerra dos Santos Cruz, 43 anos de idade, ficou bastante conhecida aí como sendo a madrasta, né, que assassinou a enteada pequena Rafaela de apenas 7 anos de idade de uma maneira tão brutal, de uma maneira muito cruel, muito covarde, sem demonstrar ali o menor arrependimento, né? Só para o pessoal lembrar, Nicole, antes da gente trazer detalhes da morte dessa mulher no último sábado, no momento em que ela foi encontrada pelas equipes da Polícia Penal na Colmeia, no dia 21 de novembro, nós mostramos o caso dessa mulher que de maneira muito fria, calculista, assassinou essa garotinha de apenas 7 anos de idade, completamente indefesa, e esse crime que chocou muito, chamou muita atenção de quem teve acesso a essas informações, né? Comoveu muita gente. A Rafaela estava há mais ou menos uma semana com o pai que convivia com a Rafaela, com a Iraci, né, Bezerra de Menezes, que se identificava como Fernanda, ora como Galega, e eles estavam nesse imóvel. A Rafaela estava finalizando o período escolar aqui no DF para morar com a mãe no estado de Goiás. E naquela semana, né, tinha o feriado de 20 de novembro, né, da Consciência Negra, e estava previsto que Rafaela fosse então passar o fim de semana prolongado com a mãe. Só que por circunstâncias ali à vontade dessa mãe, ela não conseguiu buscar a pequena Rafaela para passar então esse fim de semana prolongado com ela. A garotinha chegou a enviar áudio: amanhã você vem, né, mamãe, para me buscar. E esse amanhã seria exatamente naquela sexta-feira, 21 de novembro, em que a mãe não conseguiu chegar em tempo de buscar a filha com vida, Nicole. A madrasta, né, a Iraci, ela confessou esse crime de maneira tão covarde, tão fria. Ela assassinou a garotinha, ela asfixiou essa menor. De acordo com ela, em depoimento, né, na delegacia, durante a oitiva, que ela relatou ali para a delegada, de que ela e o marido, né, o atual companheiro dela, que no caso era o pai da Rafaela, eles fizeram uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes durante toda a noite, Nicole, até por volta das 5 horas da manhã. Por volta das 7 da manhã, o pai da Rafaela teria saído de casa para trabalhar. Ele que trabalha na construção civil, ele é pedreiro. Ele saiu, deixou Rafaela na companhia então da companheira, né, até então para ele, Fernanda. Aí, de acordo com a própria Iraci, a criança acordou, ela pôs a criança para escovar os dentes, chegou a esquentar uma pizza para essa garotinha. Ali ela ligou a TV para que ela pudesse assistir desenho, e ali elas começaram então a conversar. A delegada chegou a perguntar se houve ou não uma discussão entre elas ali. Ela disse que não, né? Ela tentou tirar a vida da criança com um álcool e um pedaço de pano, mas não deu certo. Foi aí que ela teve a iniciativa de ir até o quarto, pegar um cinto e dessa forma estrangular essa garotinha, tá? Perguntada ali se ela tinha premeditado, ela disse que não, que foi algo de momento, ali de repente, simplesmente veio na cabeça dela, ela foi lá e decidiu então tirar a vida da garotinha e ainda pendurar em uma pilastra. Ela foi presa em flagrante. Na delegacia descobriu que Iraci era foragida da Justiça do Estado do Pará, suspeita de ter assassinado o próprio marido, com quem ela mesma mencionou na delegacia que conviveu com ele por aproximadamente 25 anos, Nicole, isso no estado do Pará. E que na ocasião desse crime no Pará, em 2024, ela e o companheiro, né, a vítima dela de homicídio no estado do Pará, saíram para beber. E quando retornaram à residência, esse companheiro teria ido para o banheiro tomar banho, ela ficou ali na área, quando de repente ela decidiu urinar aos fundos do quintal da residência e ouviu alguns estampidos, alguns disparos de arma de fogo. Ela disse que se assustou e preferiu correr, fugir, sem saber o que estava acontecendo. E com essa fuga, ela veio parar exatamente aqui no Distrito Federal. Só que a Polícia Civil do Estado do Pará e o Ministério Público não compraram essa historinha dela. Foi expedido em desfavor dela mandado de prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, e ela estava então foragida do estado do Pará, convivendo com essa família aí, com esse homem que, né, na estrutural aí, fugindo da Justiça do Estado do Pará.
presa, havia expectativa de que ela fosse então transferida, recambiada para o Pará, né, para cumprir a pena lá, pagar pelo crime de homicídio que ela praticou lá no estado do Pará. Só que antes disso, ela foi encontrada morta, Nicole. No último sábado, já por volta das 17h30, policiais penais que foram na área, ela estava em isolamento na famosa colmeia, ali na região do Gama. Ela, por volta das 17 horas, eles foram levar o jantar para Iraci e não obtiveram respostas. Foi quando os policiais perceberam que ela estava desacordada. Imediatamente, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, foi acionada a sirene, as equipes da colmeia, né, a equipe médica, rapidamente esses profissionais foram para a cela, a equipe do SAMU também foi acionada, os médicos do SAMU tentaram ali por um bom tempo reanimar a Iraci Bezerra, só que sem chances, Nicole, e ela não resistiu e ali mesmo eles atestaram o óbito dessa mulher. Agora, esse caso, né, as circunstâncias da morte dessa mulher estão sendo apuradas pela 20ª Delegacia de Polícia do Gama, que continua aí agora para entender, né, o que aconteceu, qual foi aí a motivação aí da morte, né, de Iraci Bezerra dos Santos, de 43 anos de idade, homicida do Pará e homicida também aqui no Distrito Federal, que agora se encontra literalmente presa sem nenhum benefício da justiça, Nicole. Assassina, cruel e covarde, desde o início, quando ela teria matado e ateado fogo no corpo do ex-companheiro lá no Pará. Fugiu para cá, cometeu esse crime terrível contra a enteada, um crime que chocou Brasília. Nós aqui acompanhamos esse caso e ficamos muito emocionados e revoltados com tamanha frieza, com tamanha crueldade cometida pela Iraci. E aí, quando ela foi presa, no dia 21 de novembro, Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos. Ela foi presa no dia 21 de novembro e 10 dias depois é encontrada morta na cela. Vou chamar o Wagner Relâmpago para essa conversa, porque, Wagner, a gente sabe muito bem como é o comportamento dentro das penitenciárias, como acontece no sistema. Existem alguns tipos de criminosos que não são aceitos nem por quem já está lá dentro. E esse é um dos casos em que a pessoa precisa ficar isolada, e acho que foi o que aconteceu com a Iraci, para não correr o risco de ser morta por outras detentas. Ela estava sozinha na cela, ninguém sabe até agora como foi que ela tirou a própria vida, e uma situação meio complicada, né? Porque se ela estava sozinha, até agora a polícia ou sabe, e a gente ainda não recebeu essas informações de como ela se matou, ou como, né, o que teria acontecido ali, se tem chance de ter sido uma morte natural, enfim, um mistério. Pois é, Nicole, aí nesse caso a investigação, a perícia inicialmente no IML, a perícia local foi feita, né, pelo pessoal do Instituto de Criminalística, mas o IML, que é o laudo cadavérico, é que vai dizer a causa da morte, que é a causa mortis, né? Vai dizer como ela morreu, se ela morreu de repente eletrocutada, né, que tem coma às vezes dentro da cela, se ela se enforcou, veneno, não sei, só não sei que ela tenha conseguido algum vidro que não tem lá, as celas não têm vidro, elas são grades e invariavelmente a pessoa não tem como... Então, ela estava isolada, 100%. Ela fica isolada, ela estava isolada. Visitas... sozinha numa cela, enquanto todo o procedimento inicial é tomado. Depois ela iria para um local onde ficam as presas do seguro, né? Lá toda a cadeia tem o seguro. Ela provavelmente, depois desse período de adaptação que eles chamam, que é em torno de 40, 45 dias, a pessoa vai para o convívio. O convívio, nesse caso, ela iria conviver com pessoas que cometeram crimes graves e também estão ali no seguro, porque os crimes, tem certos crimes que não são admitidos por nenhum tipo de criminoso. Quem mata a criança, o estuprador, quem mata a mãe. Então, essas pessoas não têm dedo duro, não têm convívio, então eles são obrigados a ficar isolados. Ela provavelmente, ela estava lá, tinha pouco mais de uma semana, ela iria para, depois de 40, 45 dias, ela iria para o convívio, né? Ou seja, ela ia voltar para o Pará. Aí sim, aí você começa a ter a progressão de regime, começa a ter os apoios que vai te levar
Pelo que o Ailton contou, nos próximos dias ela iria pro... Né, a previsão, né, Ailton? Ela é de que ela fosse levada para o Pará para cumprir a pena lá. Pelo crime de homicídio. Não, contra o marido. Ela cumpre a pena daqui. Exatamente. Depois ela iria para o Pará, né? Ah, sim. Primeiro ela cumpre aqui. Ela cometeu um crime aqui, então ela não é recambiada para lá. Ela paga, ela é processada e julgada, a não ser que haja uma interação entre as justiças e ela fosse levada. Mas geralmente não, geralmente ela cumpre primeiro a pena aqui do crime que ela cometeu aqui. Ela foi presa em flagrante e depois ela iria para cumprir a pena restante lá do Pará. E a gente tem alguma informação, Wagner ou Ailton, sobre o pai da pequena Rafaela que foi morta? Porque o que a gente falou quando aconteceu esse crime, que ele deveria sim ser responsabilizado por isso. Será que ele não sabia que essa mulher era uma assassina, foragida? A responsabilidade que ele teve de ter deixado essa menina sozinha, essa criança sozinha, com a madrasta, depois de terem passado a noite inteira usando drogas, será que ele não sabia dos riscos? E a gente bateu muito nessa tecla de que ele também deveria ser investigado e responsabilizado por esse crime. Apareceu depois dizendo que estava arrasado, que precisava de forças para continuar. Por um momento até fiquei com pena dele, mas entendendo depois o histórico, quem era essa mulher com quem ele escolheu conviver, botar dentro de casa com a pequena ali também, que em poucos dias voltaria para casa da mãe, gente. A mãe estava em Valparaíso, já arrumando mudança, tudo, para que ela fosse para lá. Para quem não acompanhou, Rafaela só ficou com o pai até o final das aulas. A mãe estava assim, torcendo para que ela entrasse de férias rapidamente, que pudesse levar essa menina para Valparaíso. Como ela estava terminando o ano letivo, acabou ficando com o pai na estrutural, enquanto a mãe fazia essa mudança para Valparaíso. Infelizmente, não teve chance. Infelizmente, ela foi buscar a filha dela desse jeito que nós estamos vendo aí. Ô, Nicole, pode falar. O delegado, o chefe adjunto da 8ª DP, doutor Rafael Catunda, ele disse que o pai da Rafaela foi ouvido e liberado porque ele não sabia. Inclusive, a Iraci usava o nome falso de Fernanda, né? Então ele não sabia da história de vida. Eles já estavam juntos há um ano. Mas você não conhece a pessoa, você não tem. Nicole, raramente são as pessoas que se envolvem com alguém e falam assim, não, vou pesquisar a vida dessa pessoa. Eu vou querer saber como é essa pessoa, porque ela já tinha tido 4 filhos, ela era procurada pela polícia. Ela abandonou os filhos lá, né? Abandonou os 4 filhos. Ela largou tudo para trás e estava com a nova vida. E o cara, porque ele não casou com ela, ele vivia, né, uma convivência, uma união estável, né, com ela. Então você não pega documento, ele provavelmente nunca pegou um documento. O cara está ali com a mulher, né, os dois estão vivendo um relacionamento, de repente estava sendo legal, estava rolando tudo lá legal, e o cara nem se esquentou, não, vou pegar saber quem é essa mulher. Foi saber que ela era Iraci quando ela caiu na cadeia, quando ela foi presa, e aí a polícia, quando puxa tudo, conseguiu puxar o nome dela. Quando começa a entrevistar, a pessoa acaba caindo em contradições e ela acabou aí. Ela se apresentou na 8ª DP como Fernanda. Depois aqui... Nicole. Oi? Pode falar. Nicole, só complementando aí o que o Wagner colocou aí sobre o pai saber ou não saber aí sobre a vida pregressa dessa mulher, dessa criminosa, Nicole. Eu conversei com a família, com as irmãs da Rafaela, com a própria mãe da Rafaela, e todos disseram a mesma coisa, Nicole. Essa mulher, ela deixou a Iraci criminosa lá no Pará e incorporou essa Fernanda, né, vulgo Galega, na estrutural como sendo uma outra pessoa. Era uma pessoa que demonstrava um certo carinho, um certo respeito, né? Tinha boa convivência. Inclusive, a Natiele, irmã da Rafaela, relatou que ela tinha o maior carinho com a pequena Rafaela, né? Essa madrasta aí, essa assassina, essa criminosa, tinha o maior carinho com a Rafaela, despedia, beijo, ai, volta logo, meu amor, aquela coisa toda, que até eles acreditaram que aquilo fosse verdadeiro, só que não. E o Wagner disse muito bem, né? Conversei também com o Dr. Rafael Catunda e ele afirmou categoricamente que o pai foi ouvido, liberado e estava completamente desolado, e naquele primeiro momento ele não havia percebido qualquer indício de envolvimento dele
na morte aí da pequena Rafaela. Então o pai também não sabia que se tratava de uma criminosa que ele estava convivendo. Na verdade, ele estava dormindo com o inimigo, dormindo com a morte e não sabia, Nicole.